Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula do Instituto. Eu sou Gustavo Pedrosa e convido você a estudar comigo esta semana a sessão 121, 122 e 123 de Doutrina e Convênios. Se você é aluno de uma classe regular, por favor, assine a lista de presença que se encontra no link na descrição deste vídeo. Sessão 121 de Doutrina e Convênios. Como panorama histórico, nós podemos dizer que em 27 de outubro de 1838, o governador Lilburn W. Boggs emitiu sua infame ordem de extermínio. Escrevendo ao general John B. Clark, comandante da milícia estadual, ele disse: "Os Mormons devem ser tratados como inimigos e devem ser exterminados ou expulsos do estado, se necessário, para o bem público. Seus ultrajes são indescritíveis." 3 dias depois, uma turba sob a liderança do coronel William O. Jennings, que ainda não havia recebido a ordem do governador, atacou um pequeno assentamento de santos em Hunts Mill, matando 17 e ferindo gravemente outros. Ao mesmo tempo, a milícia da turba, com cerca de 2.000 homens, sob o comando de Samuel T. Lucas, chegou perto de Far West enquanto seus cidadãos se preparavam para sua defesa. Na quarta-feira, 31 de outubro, o profeta foi informado pelo coronel Hinkle, um colega santo dos últimos dias, que os oficiais da milícia desejavam ter uma conferência com ele e vários líderes da igreja. "Atendi imediatamente ao pedido", escreveu o profeta, "e em companhia dos elders Sidney Rigdon e Parley P. Pratt, do coronel White e de George W. Robinson, fui eu ao acampamento da milícia. Mas imaginem minha surpresa quando, em vez de sermos tratados com o respeito devido de um cidadão a outro, fomos feitos prisioneiros de guerra e tratados com o maior desprezo. Os oficiais não quiseram conversar conosco, e os soldados, quase todos juntos, nos insultaram tanto quanto quiseram, proferindo ameaças contra mim e meus companheiros. Não consigo nem começar a descrever a cena que presenciei. Os altos gritos e berros de mais de 1.000 vozes que rasgavam o ar e podiam ser ouvidos a quilômetros de distância, e as ameaças e maldições horríveis e blasfemas que foram derramadas sobre nós em torrentes, foram suficientes para aterrorizar o coração mais valente. À noite, tivemos que nos deitar no chão frio, cercados por uma forte guarda, que só foi impedida pelo poder de Deus de nos privar de vida. Pedimos aos oficiais que nos explicassem por que fomos tratados daquela forma, mas eles se recusaram terminantemente a nos dar qualquer resposta ou a conversar conosco. No dia seguinte, os irmãos Hiram Smith e Amasa Lyman foram levados prisioneiros para o campo. Os oficiais da milícia realizaram uma corte marcial e nos sentenciaram à morte, na manhã de sexta-feira, na praça pública de Far West, como um aviso aos Mormons. As vidas do profeta e de seus companheiros foram poupadas quando o general Alexander Donovan corajosamente se recusou a cumprir a ordem ilegal e imoral. Os prisioneiros foram levados para Independence e depois para Richmond, Missouri, para julgamento. O juiz ordenou que fossem levados para novo julgamento e colocados na prisão de Liberty, Missouri. Foi lá que eles foram encarcerados na masmorra do andar térreo, em circunstâncias miseráveis, pelos 4 meses seguintes. Durante esse período, chegaram aos prisioneiros notícias das atrocidades cometidas contra os santos em Far West e em outros lugares. Durante esse período, o profeta se comunicou com os santos por carta. Trechos de uma dessas cartas, datada de 25 de março de 1839, constituem o que conhecemos hoje como as seções 121, 122 e 123, e foram incluídas pela primeira vez em Doutrina e Convênios na edição de 1876. A Igreja dos Santos dos Últimos Dias em Quincy, Illinois, e dispersos no exterior, e ao Bispo Partridge em particular. Seu humilde servo, Joseph Smith Jr., prisioneiro por amor ao Senhor Jesus Cristo e aos santos, capturado e mantido sob o poder da mamocracia, sob o reino exterminador de Sua Excelência,
o governador Lilburn W. Buggs, em companhia de seus companheiros de prisão e amados irmãos Caleb Baldwin, Lyman White, Hiram Smith e Alexander McRae. Enviamos a todos vocês saudações. Visto que sabemos que a maioria de vocês está bem familiarizada com as injustiças, a crueldade que são praticadas contra nós, considerando que fomos capturados e acusados falsamente de todo tipo de mal, e uma forte guarda que vigia continuamente dia e noite tão infatigável quanto o diabo, tentando e armando ciladas para o povo de Deus. Portanto, amados irmãos, estamos mais prontos e dispostos a reivindicar sua comunhão e amor, pois nossas circunstâncias são calculadas para despertar nossos espíritos para uma lembrança sagrada de tudo, e acreditamos que as suas também o são, e que nada, portanto, pode nos separar do amor de Deus e da comunhão uns com os outros, e que toda espécie de maldade e crueldade praticada contra nós tenderá apenas a unir nossos corações e selá-los em amor. Não precisamos dizer a vocês que estamos presos em cadeias sem causa, nem é necessário que nos digam. Somos expulsos de nossos lares e feridos sem causa. Compreendemos mutuamente que se os habitantes do estado do Missouri tivessem deixado os santos em paz e tivessem desejado a paz como o fizeram, não haveria nada além de paz e quietude no estado até hoje. Não estaríamos neste inferno, cercados de demônios, senão aqueles que estão condenados são aqueles que serão condenados, e onde somos compelidos a ouvir nada além de juramentos blasfemos, e testemunhar uma cena de blasfêmia, embriaguez, hipocrisia e devassidão de todo tipo. E, novamente, os clamores de órfãos e viúvas não teriam ascendido a Deus contra eles. Nem sangue inocente teria manchado o solo do Missouri. Mas, a mão implacável, a desumanidade e a disposição assassina deste povo. Ela choca toda a natureza. Ela empobrece e desafia qualquer descrição. É uma história de infortúnio, uma história lamentável, sim, uma história triste. Triste demais para contar, triste demais para a contemplação, triste demais para os seres humanos. Não pode ser encontrada entre os pagãos. Não pode ser encontrada entre as nações onde reis e tiranos estão entronizados. Não pode ser encontrada entre os selvagens do deserto. Sim, e eu acho que não pode ser encontrada entre as feras selvagens e ferozes da floresta. Que um homem seja mutilado por esporte. Mulheres sejam roubadas de tudo que têm, seu último pedaço de subsistência, e então sejam violadas para satisfazer os desejos infernais da multidão, e finalmente deixados para perecer com seus descendentes indefesos, agarrados ao pescoço delas. Eles praticam essas coisas contra os santos, que não lhes fizeram mal algum, que são inocentes e virtuosos, que amavam o Senhor seu Deus e estavam dispostos a abandonar tudo por amor a Cristo. Essas coisas são terríveis de relatar, mas são verdadeiramente verdadeiras. É inevitável que venham ofensas, mas ai daqueles por quem elas vêm. Versículo 1. Ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Esses versículos, que constituem uma oração, não refletem uma fé vacilante, mas uma alma cansada de preocupação com o sofrimento dos inocentes. O profeta escreveu com o coração enfermo de tristeza por causa dos sofrimentos dos pobres e dos santos muito feridos. E não precisamos dizer-vos que as comportas de nossos corações se abriram e nossos olhos se tornaram uma fonte de lágrimas. Um pavilhão simboliza o tabernáculo ou templo celestial, onde o Altíssimo habita. As nuvens espessas que circundam essa morada sagrada simbolizam a glória de Deus. O pavilhão de Deus está oculto aos olhos dos homens mortal. Salmos 18, 11, 27, 5, Doutrina e Convênios 121, nessa seção, versículo 1 e versículo 4. A referência ao esconderijo do Senhor não pretende sugerir que Deus
é um senhorio ausente, mas sim que sua presença está oculta dos iníquos. Versículo 4. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e dos mares, e de tudo que neles há, e que controlas e sujeitas o diabo e o escuro e tenebroso domínio de Seol, estende tua mão, que teu olho penetre, que se erga teu pavilhão, que já não se cubra teu esconderijo, que teu ouvido se incline, que se abrande teu coração, e que se compadeçam de nós tuas entranhas. Seol é uma tradução hebraica da palavra inglesa hell, para inferno. Representa o reino do diabo e aqueles que o seguem. Versículo 7. Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. Em um momento particularmente sombrio, cartas de Emma e de outras pessoas em casa encorajaram o profeta e inspiraram estes versículos. O profeta Joseph Smith escreveu que o único sinal de amizade pode fazer com que toda inimizade, malícia e ódio e diferenças, mal-entendidos e mais administrações do passado sejam destruídos vitoriosamente aos pés da esperança. E quando o coração está suficientemente contrito, então a voz da inspiração soa furtivamente e sussurra: Meu filho, paz seja com a tua alma. Tua adversidade e tuas aflições durarão apenas um breve momento. Versículo 8. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto, triunfarás sobre todos os teus inimigos. Aos santos de sua época, Pedro disse: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos por serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis. 1 Pedro 4, 12 e 13. Esse período de confinamento provou ser para o profeta uma escola na qual sua alma foi santificada. Misericórdia e compaixão, que muitas vezes são melhor aprendidas por meio do sofrimento pessoal, são características que todos os seres exaltados devem possuir. 3 meses após registrar essas palavras, o profeta escreveu: Depois que uma pessoa tiver fé em Cristo, arrepender-se de seus pecados, for batizada para a remissão de seus pecados e receber o Espírito Santo pela imposição de mãos, que é o primeiro consolador, que continue a humilhar-se diante de Deus, tendo fome e sede de retidão, e vivendo de toda a palavra de Deus. E o Senhor em breve lhe dirá: Filho, serás exaltado. Quando o Senhor o tiver provado completamente e constatar que o homem está determinado a servi-lo a todo custo, então o homem terá o seu chamado e a sua eleição assegurados. Versículo 9. Teus amigos apoiam-te e tornarão a saudar-te com coração caloroso e com mãos amistosas. Aqueles que estavam encarcerados na cadeia de Liberty receberam com a maior gratidão as palavras dos amigos em cartas. Joseph e seus companheiros escreveram: Aqueles que não foram confinados nos muros da prisão sem motivo ou provocação mal, podem imaginar quão doce é a voz de um amigo. Um único sinal de amizade de qualquer fonte desperta todo sentimento de simpatia. Versículo 10. Ainda não estás como Jó. Teus amigos não discutem contigo nem te acusam de transgressão, como fizeram a Jó. Entre outras coisas, este texto afirma que a história bíblica de Jó não é fictícia, como muitos supõem. Ele não era um personagem mítico, mas sim um homem real de fé exemplar. Ao contrário de Jó, cuja esposa e amigos se tornaram seus acusadores, o profeta Joseph Smith era amado e apoiado por sua esposa, família e amigos. Versículos 11 e 12. A esperança dos que te acusam de transgressão será destruída, e suas expectativas derreter-se-ão como a geada branca se derrete aos raios ardentes do sol nascente. E Deus também pôs a mão e o seu selo para mudar os tempos e as estações e para cegar-lhes a mente,
a fim de que não compreendam suas obras maravilhosas, também para que os possa provar e surpreender em sua própria astúcia. Os fiéis têm sofrido as mais severas perseguições dos apóstatas, declarou o profeta Joseph Smith. Judas foi repreendido e imediatamente entregou seu senhor às mãos de seus inimigos, porque Satanás entrou nele. Há uma inteligência superior concedida àqueles que obedecem ao Evangelho com todo o coração, a qual, se contrariada, o apóstata fica nu e destituído do Espírito de Deus, e ele está, na verdade, próximo da maldição, e seu fim é ser queimado. Quando a luz que havia neles lhes é retirada, tornam-se tão obscurecidos quanto antes iluminados, e então não é de se admirar que todos os seus poderes sejam alistados contra a verdade, e eles, como Judas, busquem a destruição daqueles que foram seus maiores benfeitores. Como Caim, os iníquos são enganados, acreditando que são tão inteligentes e astutos que podem esconder suas abominações e burlar as leis da justiça. Moisés 5, 31 a 33. Combinações secretas de maldade geram orgulho e fazem com que os ímpios se tornem cegos às ameaças de sua própria destruição. Os orgulhosos e os ímpios serão cortados como árvores imponentes de uma floresta que se vangloriam diante do pequeno e aparentemente impotente machado nas mãos dos servos do Senhor. A umidade que se acumula no solo durante o frescor da tarde, formando uma fina camada branca, é chamada de geada, e é por isso que é feita a comparação aqui. Versículo 15. E daqui a alguns anos, que eles e sua posteridade sejam varridos de debaixo do céu, diz Deus, que não reste qualquer deles para permanecer junto à muralha. Essa é uma versão moderna de uma expressão idiomática dos tempos do Antigo Testamento, que se refere à destruição de toda a população masculina de uma família ou povo. 1 Reis 16, 11. Versículos 16 e 17. Amaldiçoados são todos os que levantarem o calcanhar contra meus ungidos, diz o Senhor, e proclamarem terem eles pecado quando não pecaram perante mim, diz o Senhor, mas fizeram o que era agradável aos meus olhos e que eu lhes ordenara. Mas os que clamam transgressão fazem-no porque são, eles mesmos, servos do pecado e filhos da desobediência. Esta frase refere-se àqueles que lutam contra Jesus Cristo, o ungido. O salmista predisse a traição de Judas. Até meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmo 41, 9. Lutar contra aqueles que vêm em nome do Senhor é lutar contra o ungido do Senhor. Traidores dentre os santos traíram os que estavam presos na cadeia de Liberty e testemunharam contra eles, proferindo palavras semelhantes contra a igreja. Aqueles que se manifestam contra os líderes da igreja o fazem na tentativa de esconder seus próprios pecados. Tornam-se como seu pai, Lúcifer, que foi e é o acusador de nossos irmãos. Apocalipse 12, 10. Projetam seus próprios desejos nas ações dos outros e mostram a escuridão de suas almas na maneira como falam mal do ungido do Senhor. Harold B. Lee observou: há alguns que consideram os líderes desta igreja e os ungidos de Deus como homens possuídos por motivações egoístas. Por meio deles, as palavras de nossos líderes são sempre distorcidas para tentar armar uma cilada para a obra do Senhor. Observem bem aqueles que falam mal dos ungidos do Senhor, pois falam com corações impuros. Quero prestar-lhes meu testemunho, de que a experiência que tive me ensinou que aqueles que criticam os líderes desta igreja estão mostrando sinais de uma doença espiritual, que, a menos que seja controlada, acabará por trazer a morte espiritual. Quero prestar meu testemunho também de que aqueles que, em público, procuram, por meio de suas críticas, menosprezar nossos líderes ou desacreditá-los, causarão mais dano a si mesmos do que aqueles a quem procuram difamar. Tenho observado isso ao longo dos anos e lido sobre a história de muitos daqueles que se afastaram desta igreja, e quero prestar testemunho de que nenhum apóstata que deixou esta igreja prosperou
como influência em sua comunidade depois disso. E os que juram falsamente contra meus servos, para levá-los à escravidão e à morte, diz o versículo 18. Embora o princípio aqui declarado seja eterno, ele tinha uma aplicação muito específica na época em que esse texto foi escrito. Enquanto todos esses problemas com as turvas ocorriam, comentou o presidente Joseph Fielding Smith, e os membros da igreja que viviam em DeWitt e outros assentamentos eram roubados e expulsos de suas casas, outros males se desenvolveram e testaram a alma do profeta. Thomas B. Marsh, que havia sido honrado por ser chamado ao apostolado e, como membro mais velho daquele conselho, foi escolhido como presidente dos 12, deixou Far West repentinamente e foi para Richmond em um acesso de raiva em outubro de 1838. Foi apenas um assunto trivial que o ofendeu, mas ele permitiu que isso interferisse em sua fé e posição na igreja. Chegando a Richmond, ele foi perante Henry Jacobs, juiz de paz, e fez uma declaração juramentada contendo as mais vis calúnias contra o profeta e a igreja. Poucos dias antes, Orson Hyde também havia ido a Richmond deixando uma carta com um dos irmãos, afirmando que ela revelaria o segredo de sua partida. Comentando sobre Thomas B. Marsh, o profeta Joseph Smith escreveu: ele havia se enchido de orgulho por sua exaltação ao cargo e pelas revelações do céu a seu respeito, até que estava prestes a ser derrubado pelo primeiro vento adverso que cruzasse seu caminho, e agora ele caiu, mentiu e jurou falsamente, e está pronto para tirar a vida de seus melhores amigos. Que todos os homens tomem cuidado com ele e aprendam que aquele que se exalta, Deus humilhará. Orson Hyde também esteve em Richmond e testificou a maioria das declarações de March. Versículo 20. Suas cestas não se encherão, suas casas e seus celeiros perecerão, e eles próprios serão desprezados por aqueles que os lisonjeavam. Em uma carta anterior escrita na cadeia de Liberty, o profeta Joseph Smith escreveu sobre aqueles que prestaram falso testemunho contra os santos. Dissidentes mormons, renegados, estão correndo pelo mundo e espalhando vários relatos sujos e difamatórios contra nós, pensando com isso ganhar a amizade do mundo, porque sabem que não somos do mundo e que o mundo nos odeia. Portanto, eles, o mundo, fazem desses sujeitos, os dissidentes, instrumentos, e com eles tentam causar todo o mal que podem, e depois disso, eles os odeiam mais do que a nós, porque os consideram traidores e bajuladores. Versículo 21. Eles não terão direito ao sacerdócio, nem sua posteridade depois deles, de geração em geração. Os descendentes masculinos justos de Abraão têm o direito por nascimento de possuir o sacerdócio. Abraão 2:11, Doutrina e Convênios 132, 30 a 31. Esse direito passa naturalmente a seus descendentes masculinos de geração em geração. Essa promessa fundamental ao convênio abraâmico é renovada com cada casal que entra na nova e eterna ordem do casamento. Quando alguém tão abençoado segue um caminho que desonra o sacerdócio, por exemplo, aqueles portadores do sacerdócio que levantam o calcanhar contra o ungido do Senhor, esse sacerdócio lhe será tirado e, no processo, perderá seu lugar na família de Abraão ou na família dos fiéis. Não fazendo mais parte dessa família, ele não pode legar à sua posteridade as promessas reservadas à semente de Abraão, incluindo o direito ao sacerdócio ou qualquer uma de suas bênçãos. Versículo 22. Melhor lhes fora que uma pedra de moinho lhes tivesse sido amarrada ao pescoço, afogando-os no fundo do mar. Da cadeia de Liberty, o profeta Joseph Smith escreveu a respeito daqueles que apostataram da igreja e prestaram falso testemunho contra os santos. Temos atravessado um oceano de tribulações e abusos mesquinhos, praticados contra nós por pessoas mal educadas e ignorantes como Henkel, Correll, Phelps, Havard, Reed Peck, Clemenson e vários outros, que são tão ignorantes que não conseguem parecer respeitáveis em nenhuma sociedade decente e civilizada, e cujos olhos estão cheios de adultério e não conseguem parar de pecar. Personagens como McClellan, John Whitmer, David Whitmer, Oliver Cowdery e Martin Harris são mesquinhos demais para serem mencionados.
e gostaríamos de tê-los esquecido. Mas, e outro, cujos corações estão cheios de corrupção, cujo manto de hipocrisia não foi suficiente para protegê-los ou sustentá-los na hora da angústia, que depois de terem escapado das corrupções do mundo por meio do conhecimento de seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, tornaram-se novamente enredados e vencidos. Seu último fim é pior do que o primeiro. Mas aconteceu-lhes, segundo a palavra da Escritura, o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou ao seu revolvimento na lama. Também, se os homens pecarem voluntariamente, depois de terem recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e de fogo ardente que há de vir, que há de devorar estes adversários. Pois aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo supondes vós será tirado por merecedor aquele que vendeu seu irmão e negou a nova e eterna aliança, pela qual foi santificado, chamando-a de profana e ultrajando o Espírito da graça. E novamente vos dizemos que, visto que há virtude em vós, e o santo sacerdócio nos foi conferido, e as chaves do reino não nos foram tiradas, pois em verdade assim diz o Senhor, tende bom ânimo, pois as chaves que vos dei ainda estão convosco. Portanto, dizemos a vós, queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que entregamos esses personagens às bofetadas de Satanás até o dia da redenção, para que sejam tratados de acordo com suas obras, e de agora em diante, suas obras serão manifestas. Após ser libertado da cadeia de Liberty e desfrutar novamente da companhia de sua família e dos santos, o profeta Joseph Smith instruiu ainda: ó vós, 12, e todos os santos, beneficiai-vos dessa importante chave, que em todas as vossas provações, dificuldades, tentações, aflições, cadeias, prisões e morte, cuidai para não trair o céu, para não trair Jesus Cristo, para não trair os irmãos, para não trair as revelações de Deus, seja na Bíblia, no livro de Mórmon, em Doutrina e Convênios, ou em qualquer outra que já foi ou será dada e revelada ao homem neste mundo ou no vindouro. Sim, em todos os vossos esperneios e tropeços, cuidai para não fazer isso, para que não seja encontrado sangue inocente em vossas vestimentas, e desçais para o inferno. Todos os outros pecados não se comparam a pecar contra o Espírito Santo e a provar ser um traidor para com os irmãos. Versículos 24 e 25. Eis que meus olhos veem e conhecem todas as suas obras, e tenho em reserva um julgamento rápido a seu próprio tempo para todos eles. Pois cada homem tem um tempo designado de acordo com suas obras. Informações adicionais são fornecidas aqui sobre o tempo determinado para a morte. Na sabedoria de Deus, a vida de um indivíduo pode ser prolongada por causa da retidão, segundo Reis, capítulo 20, versículos 1 a 11, ou abreviada por causa da iniquidade, Jacó 7, 1 a 20. Versículo 26. Deus vos dará conhecimento por seu Santo Espírito, sim, pelo indescritível dom do Espírito Santo, conhecimento esse que não foi revelado desde a fundação do mundo até agora. Então, do versículo 26 ao versículo 32, foram extraídos da carta que contém essa seção de Doutrina e Convênios e seguem os versículos anteriores por vários parágrafos. Eles foram escritos como instruções e conselhos inspirados. O profeta Joseph Smith prometeu instruir os santos sobre se há um Deus ou muitos deuses. Isso veremos no versículo 28. As leis e os tempos do sol, da lua e das estrelas, e o conselho do Deus eterno de todos os outros deuses, no versículo 32. O profeta Joseph Smith escreveu da cadeia de Liberty. O plano do diabo tem sido atrapalhar-me e angustiar-me desde o princípio para impedir-me de me explicar a eles, os santos. E nunca tive oportunidade de lhes dar o plano que Deus me revelou. Essas doutrinas foram esclarecidas para os santos em algum grau por meio da tradução do livro de Abraão. Embora os santos tivessem adquirido os papiros contendo os escritos de Abraão em 1835, foi somente em 1842 que a tradução do profeta foi publicada no Times and Seasons. Foi somente nos últimos meses de sua vida,
que o profeta Joseph Smith revelou a investidura administrada nos templos sagrados e desdobrou a doutrina da pluralidade de deuses, pregando com clareza aos santos em Nauvoo. Ninguém pode receber o Espírito Santo sem receber revelações. O Espírito Santo é um revelador, disse o profeta. Versículo 28. Um tempo futuro, no qual nada será retido. Se há um Deus ou muitos deuses, eles serão manifestados. As verdades supremas da restauração são aquelas que tratam da natureza de Deus. Desde a primeira visão, na primavera de 1820, até seu último discurso público em 18 de junho de 1844, Joseph Smith ampliou a compreensão dos santos sobre o Deus do céu. Que há mais de um Deus, aprendemos na primeira visão, onde o Pai e o Filho se mantiveram separados e distintos como homens exaltados. Que podemos nos tornar como Deus foi afirmado nas últimas palavras públicas de Joseph, quando ele desafiou os santos a perseverar até o fim. Que seremos ressuscitados e nos tornaremos como deuses, e reinaremos em reinos celestiais, principados e domínios eternos. Pregarei sobre a pluralidade de deuses, disse ele em 16 de junho de 1844. Selecionei este texto para esse propósito específico. Desejo declarar que sempre e em todas as congregações, quando preguei sobre o assunto da divindade, foi a pluralidade de deuses. Isso tem sido pregado pelos élderes por 15 anos. Sempre declarei que Deus é uma pessoa distinta, Jesus Cristo uma pessoa separada e distinta de Deus Pai, e o Espírito Santo era uma pessoa distinta em um Espírito. E esses três constituem três pessoas distintas e três deuses. Se isso estiver de acordo com o Novo Testamento, vejam só. De qualquer forma, temos três deuses, e eles são plurais. E quem pode contradizê-lo? Nosso texto diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Os apóstolos descobriram que havia deuses no alto, pois Paulo diz que Deus era o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu objetivo era pregar as Escrituras e pregar a doutrina que elas contêm, havendo um Deus no alto, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Posso declarar com ousadia que ensinei todas as doutrinas fortes publicamente e sempre ensino doutrinas mais sãs em público do que em particular. João foi um dos homens e os apóstolos declararam que foram feitos reis e sacerdotes para Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso que está escrito no Apocalipse. Portanto, a doutrina da pluralidade de deuses é tão proeminente na Bíblia quanto qualquer outra doutrina. Está em toda a Bíblia, está além do poder da controvérsia. Um viajante, embora tolo, não precisa errar nisso. Paulo diz que há muitos deuses e muitos senhores. Quero expor isso de forma clara e simples. Mas para nós há apenas um Deus, que nos pertence, e ele está em tudo e por meio de tudo. Mas se Joseph Smith diz que há muitos deuses e muitos senhores, eles clamam: fora com ele, crucifica-o, crucifica-o. A humanidade, em verdade, diz que as Escrituras estão com ela. Examine as Escrituras, pois elas testificam de coisas que esses apóstatas gravemente declarariam blasfêmias. Paulo, se Joseph Smith é um blasfemador, você é. Eu digo que há muitos deuses e muitos senhores, mas para nós há apenas um e devemos estar sujeitos a esse único. E nenhum homem pode limitar os limites ou a existência eterna do tempo eterno. Ele contemplou o mundo eterno e está autorizado a dizer que há apenas um Deus? Ele se faz de tolo se pensa ou diz isso. E aí está o fim de sua carreira ou progresso no conhecimento. Ele não pode obter todo o conhecimento, pois ele selou o portão para ele. Versículo 29. Todos os tronos e domínios, principados e poderes serão revelados e concedidos a todos os que tiverem perseverado valentemente por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que receberão tronos e principados entraram no novo e eterno convênio do casamento que foi selado para eles pelo Espírito Santo da promessa. Versículos 30 e 31.
E também se existem limites determinados para os céus ou para os mares, ou para a terra seca ou para o sol, lua ou estrelas, todos os tempos de suas revoluções, todos os dias, meses e anos designados, e todos os dias de seus dias, meses e anos, e todas as suas glórias, leis e tempos determinados serão revelados nos dias da dispensação da plenitude dos tempos. Por meio do Urim e Tumim, Abraão conheceu a maneira da criação, os tempos, as revoluções e o cálculo do sol, da lua e das estrelas. Abraão 3, 1 a 13. De acordo com o que foi determinado no meio do conselho do eterno Deus de todos os outros deuses, antes que este mundo existisse, que seria reservado para seu cumprimento e fim, quando todo homem entrar em sua presença eterna e em seu descanso imortal, é o que diz o versículo 32 da seção 121. O Deus eterno de todos os outros deuses é o nosso Pai eterno, ou seja, o Pai dos nossos espíritos. O salmista declarou: Vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Salmo 82, 6. Quando nos reuníamos em conselho com nosso Pai eterno, sentávamos no conselho dos deuses. Todos os que ali se reuniam eram da família dos deuses. O profeta Joseph Smith explicou: No princípio, o chefe dos deuses convocou um conselho dos deuses, e eles se reuniram e elaboraram um plano para criar o mundo e povoá-lo. Versículo 34. Eis que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos? Se vivermos abaixo de nossos privilégios, bênçãos não serão reivindicadas, chamados não serão magnificados, e oportunidades serão perdidas. Ser escolhido é ter escolhido honrar cada oportunidade de servir ao Senhor e defender a causa do Evangelho. Dos versículos 34 a 40, o profeta Joseph Smith baseou-se nas evidências dos meses anteriores para escrever estas palavras inspiradas. Esses pensamentos refletem a tristeza de ver amigos se tornarem traidores e depois guerrearem contra os santos. Eles foram dados como explicação de como aqueles que haviam sido apoiados como autoridades presidentes da igreja puderam apostatar e se tornar inimigos do reino de Deus. Foi uma lição difícil para os santos suportarem, que a iniquidade pode ser encontrada até mesmo entre aqueles de posição elevada e santa. As 3 testemunhas do livro de Mórmon, a presidência da igreja no Missouri e 6 membros do quórum dos 12 apóstolos perderam seus direitos e a autoridade do sacerdócio. O mais destacado entre aqueles que traíram os santos foi Thomas B. Marsh, ex-presidente do quórum dos 12 apóstolos. Depois que os santos foram expulsos de Nauvoo, Illinois, e se estabeleceram nas Montanhas Rochosas, ele foi para Salt Lake City, onde confessou os erros que havia cometido e implorou perdão. Ele foi chamado para falar aos santos no tabernáculo. Marsh declarou: Muitos me disseram, como é possível que um homem como você, que compreendia tanto das revelações de Deus, registradas no livro de Doutrina e Convênios, tenha apostatado? Tenho buscado diligentemente conhecer o Espírito de Cristo desde que voltei meu rosto para Sião, e creio que o obtive. Frequentemente tenho desejado saber como minha apostasia começou, e cheguei à conclusão de que devo ter perdido o Espírito do Senhor do meu coração. A próxima pergunta é: como e quando você perdeu o Espírito? Fiquei com inveja do profeta, e então vi 2 vezes, ignorei tudo o que era certo, e passei a procurar o mal. Então, quando o diabo começou a me guiar, foi fácil para a mente carnal se levantar, e a raiva, o ciúme e a ira. Eu podia sentir isso dentro de mim, senti raiva e fúria, e o Espírito do Senhor tendo partido, como dizem as Escrituras, fiquei cego e pensei ter visto uma trave no olho do irmão Joseph, mas não era nada além de um cisco, e meu próprio olho estava cheio da trave. Mas pensei ter visto uma trave no dele e queria tirá-la. E como diz o irmão Heber, fiquei furioso, e queria que todos os outros ficassem furiosos. Conversei com o irmão Brigham e o irmão Heber, e queria que eles ficassem loucos como eu. E vi que eles não estavam loucos, e fiquei ainda mais furioso, porque não estavam.
O irmão Brigham, com um olhar cauteloso, disse: Você é o líder da igreja, irmão Thomas? Respondi: Não. Bem, então, disse ele, por que você não deixa isso de lado? Bem, isso é praticamente a extensão da minha hipocrisia. Me meti em algo que não era da minha conta. Versículo 35 e 36. Porque seu coração está tão fixo nas coisas deste mundo, e aspiram tanto às honras dos homens que eles não aprendem esta lição, que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu, e que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos a não ser de acordo com os princípios da retidão. A autoridade no sacerdócio é obtida pela imposição de mãos, e deve sempre ser rastreada até aquele que a possuía estava devidamente autorizado a conferi-la, aquele que a reivindica. A autoridade funciona de tal maneira que todo sacerdote na igreja tem a mesma autoridade que todos os outros sacerdotes da igreja. Um sacerdote não pode realizar um batismo que tenha maior efeito do que qualquer outro sacerdote. Nem pode alguém que possua qualquer outro ofício do sacerdócio realizar um batismo que seja mais eficaz ou vinculativo do que um batismo realizado por um sacerdote. Da mesma forma, todo élder na igreja tem a mesma autoridade que todos os outros élderes na igreja. Portanto, não haveria diferença entre quaisquer ordenanças realizadas que exigissem o ofício de um élder ou alguém que possuísse qualquer ofício no sacerdócio de Melquisedeque. O poder no sacerdócio difere da autoridade no sacerdócio, pois não vem pela imposição de mãos, mas sim por meio da retidão, da fé e do conhecimento. Portanto, não há dois portadores do sacerdócio que tenham o mesmo poder em seu sacerdócio. Para dar, por exemplo, uma bênção patriarcal, é preciso possuir o ofício de patriarca e ter vivido o suficiente para desfrutar de uma rica efusão do espírito de revelação. O ofício vem pela ordenação. A inspiração ou capacidade de receber revelação vem pela companhia do Espírito Santo, tendo uma compreensão clara dos princípios do Evangelho e esperança em responder à direção do Espírito. Versículo 38. Eis que antes de o perceber é abandonado a si mesmo para recalcitrar contra os aguilhões, perseguir os santos e lutar contra Deus. Essa imagem vem da orientação do Senhor a Saulo, na estrada para Damasco, Atos 9, 1 a 5. A imagem evocada é a de um boi resistindo à vara afiada de seu dono, dando um coice contra ela, apenas para cravar a ponta afiada em seu casco. A mensagem é que aqueles que lutam contra o Senhor, o seu povo, destroem a si mesmos com ferimentos auto-infligidos. Versículo 39. Aprendemos por tristes experiências que é a natureza e índole de quase todos os homens. Tão logo supunham ter adquirido um pouco de autoridade, começar a exercer imediatamente domínio injusto. O sacerdócio leva o nome de Melquisedeque, que significa Rei da Justiça. Espera-se que o portador do sacerdócio seja um rei, alguém que governa e reina em retidão. Qualquer coisa injusta está fora dos limites ou domínio do seu reino. Um homem portador do sacerdócio aceita a esposa como parceira na liderança do lar e da família, com pleno conhecimento e plena participação em todas as decisões a eles relacionadas. Necessariamente deve haver um presidente na igreja e no lar. Por designação divina, a responsabilidade de presidir o lar recai sobre o portador do sacerdócio. Moisés 4:22. O Senhor pretendia que a esposa fosse uma auxiliadora idônea para o homem. Idônea significando igual. Isso é, uma companheira igual e necessária em plena parceria. Presidir em retidão exige uma responsabilidade compartilhada entre marido e mulher. Juntos, vocês agem com conhecimento e participação em todos os assuntos familiares. Para um homem, agir independentemente ou sem levar em conta os sentimentos e conselhos de sua esposa ao governar a família é exercer domínio injusto. Foi o que disse o presidente Howard W. Hunter na Conferência Geral de outubro de 1994.
Versículo 41. Nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão, e com amor não fingido. Dos versículos 41 a 46, constituem a base do poder para presidir o sacerdócio nessa vida e na eternidade, e revelam como Deus, o Pai, exerce poder e autoridade. Cada uma das abordagens e características mencionadas revela sua natureza, a natureza de Deus. A doutrina do sacerdócio aqui contida inclui verdades pelas quais podemos nos tornar semelhantes a Ele. Ele é um homem de santidade. Moisés 6,57. Por meio do Espírito da Verdade, ele convida seus filhos a fazerem o bem sem força ou compulsão. Moroni 7,16. Ele é longânimo enquanto espera que eles descubram e aprendam a exatidão e a veracidade de suas doutrinas. Ele é gentil e manso ao ensinar-lhes a verdade e permitir que a tornem parte de suas vidas. Ele não busca o seu próprio bem, mas faz todas as coisas por puro amor a seus filhos. Ele não finge amor como um disfarce para manipulá-los e controlá-los. Mesmo em seu castigo, sua motivação é puro amor. Ele não busca dominar em virtude de sua paternidade. Nas palavras de alma, ele pede a seus filhos que deem lugar em seus corações às verdades que ele lhes ensina. Alma 32:27. Ele é virtuoso em pensamentos e ações, possuindo perfeita pureza. Sabemos que podemos depositar nossa confiança e fé eternas nele. Todos os que lhe dão domínio sobre si o fazem com a máxima confiança em sua intenção sincera e paternal de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna. O grande segredo de presidir o sacerdócio é que há poder na retidão. Seres virtuosos darão livremente honra e glória a seu Pai, que é em todos os aspectos um homem de santidade. As diretrizes contidas nesses versículos são dadas como verdades que não podem ser desprezadas. Cada portador do sacerdócio deve aprendê-las e torná-las parte de seu caráter, se quiser presidir uma família em retidão. Da mesma forma, aqueles que são chamados a presidir a igreja devem governar de acordo com esses princípios de retidão. Ao fazer isso, eles também receberão poder no sacerdócio dentro de sua esfera de ensino e presidência dos santos. No versículo 43, muitas vezes nós usamos esse versículo de forma deturpada. Lerei para vocês. Repreendendo prontamente com firmeza quando movido pelo Espírito Santo. E depois mostrando então um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu inimigo. O bispo-presidente H. Burke Peterson disse que firmeza é clareza. Aqueles que prezam a verdade sabem que a repreensão pode ser uma manifestação de amor. Doutrina e Convênios 95:1. Uma repreensão franca e aberta provoca a emulação num homem bom, escreveu o profeta Joseph Smith na cadeia de Liberty. E na hora da angústia ele será seu melhor amigo. Se alguma vez lhe pedirem para repreender alguém, aconselhou o presidente Brigham Young, nunca o castigue além do bálsamo que você tem dentro de si para curar. Versículo 45. Que tuas entranhas também sejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé, e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma, como o orvalho do céu. Qual é então a doutrina do sacerdócio? E como viveremos como servos do Senhor? Perguntou o elder Bruce R. McConkie. Essa doutrina é que Deus, nosso Pai, é um ser glorificado, aperfeiçoado e exaltado que tem toda a força, todo o poder e todo o domínio, que conhece todas as coisas e é infinito em todos os seus atributos e que vive na unidade familiar. É que nosso Pai eterno desfruta desse elevado status de glória, perfeição e poder, porque sua fé é perfeita e seu sacerdócio é ilimitado. É que sacerdócio é o próprio nome do poder de Deus e que, se quisermos nos tornar semelhantes a Ele, precisamos receber e exercer seu sacerdócio ou poder, como Ele o exerce. É que Ele nos deu uma investidura de poder celestial aqui na terra.
que é segundo a ordem de seu Filho, e que, por ser o poder de Deus, é necessariamente sem princípio de dias, nem fim de anos. É que podemos entrar em uma ordem do sacerdócio chamado Novo e Eterno Convênio do Casamento, Doutrina e Convênio 131-2, também chamado de ordem patriarcal, por meio da qual podemos criar para nós mesmos unidades familiares eternas, modeladas segundo a família de Deus, nosso Pai Celestial. É que temos poder pela fé para governar e controlar todas as coisas, tanto materiais quanto espirituais, para realizar milagres e aperfeiçoar vidas, para permanecer na presença de Deus e ser como Ele, porque conquistamos sua fé, suas perfeições e seu poder, ou, em outras palavras, a plenitude de seu sacerdócio. Esta, então, é a doutrina do sacerdócio, do qual não há nem pode haver nada maior. Este é o poder que podemos obter por meio da fé e da retidão. Verdadeiramente, há poder no sacerdócio, poder para fazer todas as coisas. Se o próprio mundo foi criado pelo poder do sacerdócio, certamente esse mesmo poder pode mover montanhas e controlar os elementos. Se um terço das hostes celestiais foi lançada à terra pelo poder do sacerdócio, certamente esse mesmo poder pode desafiar os exércitos das nações ou impedir a queda de bombas atômicas. Se todos os homens forem ressurretos da mortalidade para a imortalidade pelo poder do sacerdócio, certamente esse mesmo poder pode curar os doentes e os moribundos e ressuscitar os mortos. Verdadeiramente, há poder no sacerdócio. Um poder que buscamos adquirir para nós, um poder que oramos fervorosamente para que repouse sobre nós e sobre nossa posteridade para sempre. Versículo 46. O Espírito Santo será teu companheiro constante, e teu cetro um cetro imutável de retidão e verdade. E teu domínio será um domínio eterno e, sem medidas coercivas, fluirá para ti eternamente. Todos os relacionamentos eternos são baseados no livre-arbítrio. Nosso Pai Celestial não forçará nenhum de seus filhos ou filhas a aceitar qualquer convênio ou verdade contrária à sua vontade. Deus deriva seu poder da lealdade que lhe é prestada porque seus filhos o amam e honram. Seu amor infalível e seus esforços altruístas para abençoar seus filhos são seus únicos meios de atraí-los a si. Não há compulsão no reino dos céus. Um cetro é um cajado ou vara, que, como um trono ou uma coroa, é um símbolo de realeza e da autoridade e poder que o acompanham. Nesse texto, somos informados de que a autoridade e o poder do sacerdócio de Melquisedeque se concentram nos princípios de retidão e verdade. A palavra retidão significa literalmente mover-se em linha reta e ser correto e virtuoso. Verdade, como usada aqui, carrega a ideia de conformidade com princípios ou doutrinas corretas. Assim, a autoridade e o poder do sacerdócio centram-se na aplicação correta ou virtuosa dos princípios eternos ou da luz do céu. Esse significado está contido no nome Melquisedeque, pelo qual o sacerdócio é conhecido. Segue-se naturalmente que o sacerdócio de Deus jamais será encontrado impondo o arbítrio. Tudo que é feito na igreja e no reino de Deus deve representar o livre-arbítrio e ser realizado por persuasão, com longanimidade, com benignidade e mansidão, e com amor não fingido.